Tribunal de Contas do Estado determina a suspensão do Festival Folclórico de Parintins. Escolas estaduais entram em reta final de preparação para o retorno das aulas presenciais em Manaus. Justiça diz que o governo do Amazonas apresenta condições para reabrir escolas. Amazonas tem 89.651 pessoas recuperadas da Covid-19 nesta sexta-feira. Loterias da Caixa. Prêmios da Quina e da Loto Fácil saem para a apostadora de São Paulo. Efeito coronavírus. A Arquidiocese de Belém anuncia o cancelamento da procissão do Círio de Nazaré em 2020. Ministério da Defesa também cancela o desfile de 7 de setembro em Brasília para evitar o contágio pelo coronavírus. População desocupada sobe para 12,4 milhões em junho. Avião com mais de 190 pessoas a bordo faz pouso forçado e se parte em 2 na Índia. Polícia Civil prende pastor de uma igreja evangélica por furto de energia elétrica no bairro da Chapada. Estes são os destaques do Jornal da Manhã, 71 anos no ar, que está começando agora. Se é manchete, você ouve aqui. Jornal da Manhã, Rádio Difusora. Previsão do tempo. Nublado a parcialmente nublado, mas sem a possibilidade da ocorrência de chuvas, de acordo com o Instituto Climatempo. O dia deve ser de muito calor, com previsão de 35 graus centígrados. O CPTEC-INPE prevê máxima de 36 graus. No momento, aqui no sítio histórico da cidade, 24 graus de temperatura. A umidade relativa do ar está em 65%. Sábado, 8 de agosto, dia de São Domingos. Chegamos aos 220 dias do ano e faltam 146 para terminar 2020. O Rio Negro baixou mais 5 centímetros de seu nível em relação ao mar, está em 27 metros e 15 centímetros. Com céu claro e boa visibilidade, os aeroportos de Manaus operam sem restrições para pousos e decolagens. Registros históricos, fatos acontecidos nesta data. 1901. Dirigível de Santos Dumont ficava preso em uma chaminé e os bombeiros o resgataram. Nascia em 1937 o ator Dustin Hoffman. Em 1945, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas expulsava os japoneses da Manchúria e da Coreia. O presidente Richard Nixon renunciava ao cargo para evitar o impeachment por causa do Watergate em 1978. Impeachment de Collor, ato a favor da medida, reunia 10 mil pessoas em São Paulo, isso em 1992. 5h58 em Manaus. Local. Bom dia, Itamar Jardina. Bom dia, você ouvinte. Vamos às notícias. Durante o mês de agosto, os profissionais da saúde terão gratuidade com direito a acompanhante nas visitas turísticas ao Teatro Amazonas. A ação faz parte do projeto A Arte Agradece a Vida, iniciativa do governo do Amazonas, por meio das Secretarias de Cultura e Economia Criativa e de Saúde, como uma forma de agradecimento a médicos, enfermeiros, fisioterapeutas, maqueiros, técnicos, bombeiros, agentes de portaria e serviços gerais que atuam na linha de frente da pandemia do novo coronavírus. O secretário de Cultura e Economia Criativa, Marcos Apolo Muniz, explica que os trabalhadores da área da saúde podem fazer o agendamento online no portal da Cultura, no cultura.am.gov.br ou no aplicativo cultura.am e apresentar a identificação funcional na bilheteria do espaço para ter acesso à gratuidade. Implantada no ano passado pelo governador Wilson Lima, a Coordenadoria de Proteção da Ação Policial em atividade já prestou assistência jurídica a mais de 100 policiais no Amazonas. Vamos aos detalhes com J. Rai. Implantada no ano passado pelo governador Wilson Lima, a Coordenadoria de Proteção ao Policial em Atividade, CPPA, já prestou assistência jurídica a mais de 100 policiais do Amazonas. De acordo com o chefe do Departamento da Secretaria de Segurança Pública, delegado André Sena, atualmente a coordenação possui 10 advogados que têm o objetivo de defender gratuitamente os policiais em processos judiciais
relacionados às suas atividades. CPPA é Coordenadoria de Proteção Jurídica ao Policial em Atividade. É um setor da Secretaria de Segurança Pública voltado para defender o policial em atividade na área jurídica. Defender o policial em qualquer demanda jurídica relacionada à sua atividade policial. O CPPA é um órgão novo, é um órgão recente, mas nós já conseguimos atender mais de 100 policiais em demandas da seara administrativa, seara judicial, PROCEAP, e defesas escritas também já foram feitas. Sempre que o policial precisar de um advogado para defendê-lo em corregedoria, PROCEAP, justiça, tanto do primeiro grau até o STF, em razão da atividade que ele exerce, ele pode contar com o CPPA. O atendimento ao serviço pode ser feito por meio do telefone DDD 92 991 94 7178, que funciona 24 horas por dia. Nele, o agente também pode ligar e solicitar os serviços. Outra forma de fazer o pedido é através do e-mail cppa@ssp.am.gov.br. Interagindo com os nossos ouvintes, o nosso bom dia para o Ayrton Gomes, para Cleide e Sidney lá em Curitiba, falar em Curitiba, Paraná. O nosso bom dia também para o Cirino, lá em Campo Largo também no Paraná, o Ananias. Abraço bem forte. Bom dia também para o Nascimento lá em Minas Gerais. Bom dia para o Ayrton Gomes, Sidney Sanley Castro. Bom dia ainda para a Gessida, para o Jucimar, para moçada lá do Nova Esperança, comunidade Nova Esperança Igarapé-Sul, no Rio Negro, e o Charles Gomes no posto BR em Itacoatiara. A vocês, o nosso muito bom dia. São 6:08 em Manaus. O governador Wilson Lima esteve em Carauari nesta sexta-feira, onde lançou uma central de medicamentos e acompanhou o mutirão de atendimento de saúde realizado pelo município em parceria com o governo do estado. A força-tarefa de atendimentos com médicos especialistas teve início no último dia 30 de julho e segue até este sábado no Hospital Regional de Carauari. O sistema de abastecimento de água, operado pela Companhia de Saneamento do Amazonas Cosama, em Coari, receberá investimentos do governo do estado da ordem de 8 milhões de reais nos próximos 8 meses. O governador Wilson Lima fez o anúncio nesta sexta-feira durante viagem ao município para acompanhar um mutirão de saúde. O governo do Amazonas, por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus, CEINFRA, assinou nesta sexta-feira convênio com a Prefeitura de Tabatinga, que prevê a reconstrução de 3 principais avenidas na sede do município, distante 1.108 quilômetros em linha reta de Manaus. Por meio do convênio, o município receberá os serviços em 10 quilômetros de extensão, sendo 4,98 quilômetros para a Avenida da Amizade, 1,85 quilômetros para a Estrada da Comara e 3,19 quilômetros para a Estrada da Umariaçu 1 e 2. 6:09. O governo do Amazonas, por meio da Superintendência Estadual de Habitação SUAB, efetuará na próxima segunda-feira e terça-feira, a partir das 10 horas, em agências específicas do Bradesco, em cumprimento à prevenção ao Covid-19, o pagamento da sexta parcela do auxílio moradia a 2.209 famílias retiradas da ocupação irregular Monte Oreb e aptas a receberem o benefício. Os pagamentos são efetuados com recursos estaduais e, para esta sexta parcela, foram disponibilizados R$1.325.400. O governo do estado, por meio da Superintendência Estadual de Habitação SUAB, da Unidade de Projetos Especiais, a UGPE, realizou durante esta semana uma força-tarefa no atendimento aos moradores do Igarapé do 40, que serão reassentados pelo Programa Social e Ambiental dos Igarapés de Manaus, o PROSEMIM. A primeira etapa da força-tarefa iniciou na última segunda-feira, dia 3. Nesse primeiro momento foi feita a coleta das documentações necessárias junto aos moradores para a formalização dos processos de desapropriação. A segunda etapa, que inicia na próxima semana, contemplará a abertura pela SUAB dos processos de desapropriação, seguindo todos os trâmites previstos até o reassentamento dessas famílias. O Amazonas conseguiu reduzir os índices do desmatamento pelo segundo mês consecutivo. Em julho, o estado apresentou queda de 32,49% na quantidade de áreas desmatadas em comparação ao mesmo mês de 2019.
Os dados foram divulgados pelo sistema DETER do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais INPE nesta sexta-feira. De acordo com o levantamento, os alertas de desmatamento chegaram a 424,828 quilômetros quadrados em julho de 2019, enquanto o total de registros em julho deste ano caiu para 286,43 quilômetros quadrados. O estado começou a apresentar redução do desmatamento ainda em junho, quando os alertas caíram em 12%. A Secretaria de Estado de Saúde de Suzano inaugurou nesta sexta-feira a farmácia de manipulação do Hospital Infantil Dr. Fajado. A estrutura recebeu reforma, novo mobiliário, equipamentos como balança de precisão, vidraçarias e insumos farmacêuticos para manipulação de medicamentos que serão destinados ao atendimento das crianças internadas na unidade. Com a inauguração, a unidade ganhará na economicidade dos recursos públicos, uma vez que será mais fácil evitar o desperdício de medicamentos ao produzir doses individualizadas. A partir da próxima terça-feira, a Avenida São Jorge passará a ter sentido único no trecho entre o Centro de Instrução de Guerra na Selva, o SIGS, e a Avenida Jacira Reis, no sentido centro-bairro. A nova circulação viária nos bairros São Jorge e Compensa está sendo implementada pela Prefeitura Municipal de Manaus para dar mais fluidez e segurança ao trânsito, reduzindo a retenção de veículos no local. Com a implementação do sentido único em parte da Avenida São Jorge, o fluxo da Avenida Coronel Teixeira no sentido bairro Centro será desviado à direita para a Avenida Ipaze e para a Avenida Compensa, e terá um fluxo em mão única em direção à Avenida São Jorge. Quem segue pela Avenida São Jorge, sentido centro-bairro, poderá dobrar à esquerda em direção à Avenida Ipaze, à direita para acessar a Jacira Reis, ou seguir em frente sentido Ponta Negra. 6:13 em Manaus. A Fundação Centro de Controle de Oncologia do Estado do Amazonas, a Fundação SECOM, recebeu a doação de condicionadores de ar e televisores da Philco, empresa do Polo Industrial de Manaus. Os equipamentos serão utilizados nas enfermarias da unidade hospitalar, beneficiando os pacientes internados. Ao todo, a Fundação SECOM recebeu 3 condicionadores de ar de 60 mil BTUs, 7 condicionadores de ar de 12 mil BTUs e 12 televisores de 32 polegadas. A doação é fruto de um acordo trabalhista da empresa Philco com o Ministério do Trabalho. O secretário interino de Saúde, Marcelo Scampelo, apresentou o plano de reestruturação e novo modelo de gestão do Hospital Universitário Francisca Mendes à conselheira do Tribunal de Contas do Estado, Yara Lins. A conselheira é a relatora das contas da Secretaria de Estado da Saúde no biênio 2020-2021 e a apresentação aconteceu durante a visita ao hospital. A mudança faz parte das ações a serem implementadas pelo governo do Amazonas no plano de reformulação e modernização da Secretaria de Saúde. Defensoria Pública lança série de vídeos para promover educação em direitos. Vamos aos detalhes com J. Rai. A Defensoria Pública do Estado do Amazonas, DPE-AM, lançou nesta semana uma série de vídeos para promover educação em direitos e esclarecer as principais dúvidas da população sobre os temas mais procurados para atendimento na instituição. Os primeiros vídeos da série intitulada Defensoria Responde já estão disponíveis em uma playlist do canal da Defensoria no YouTube e também serão publicados semanalmente no perfil da DPE-AM na rede social Instagram, @defensoria.am. Os episódios iniciais abordam assuntos da área de família, que concentra 46% dos atendimentos da instituição. Neles, defensoras e defensores respondem dúvidas que vão desde o que são alimentos até o que está incluído na pensão alimentícia e o valor dela quando ocorre o cancelamento da obrigação alimentar, entre outras. 6:16 em Manaus. Nós recebemos uma reclamação aqui pelo aplicativo Humano. Bom dia, a linha 677 amanheceu sem ônibus. Atenção, Prefeitura.
Em conformidade com os planos de retorno gradual das atividades, a Procuradoria-Geral do Estado, PGM, retomará na próxima segunda-feira o atendimento presencial ao público na sede do órgão situado na Rua Emílio Moreira, 1308, bairro da Praça 14, zona sul de Manaus. Neste primeiro momento, só serão atendidos os contribuintes que fizeram agendamento prévio pelo e-mail agendamento@pge.am.gov.br ou pelo formulário disponibilizado no site da PGAM no www.pge.am.gov.br. O agendamento prévio teve início no último dia 3 de agosto. De acordo com a coordenadora de parcelamento da Procuradoria da Dívida Ativa da PGAM, contribuintes que comparecerem sem o agendamento prévio na sede da PGE não serão atendidos de forma presencial. Criadores de abelhas sem ferrão para extração de mel, chamados meliponicultores do município de Boa Vista do Ramos, comercializaram 650 quilos de mel de abelha para o Programa Aquisição de Alimentos da Secretaria de Estado de Produção Rural, CEPRO. O mel foi doado a 300 famílias cadastradas no Centro de Referência de Assistência Social CRAS do município, distante 231 quilômetros de Manaus. De acordo com o gerente do IDAM, em Boa Vista do Ramos, Arlindo Rodrigues, o mel dos meliponicultores do município, assistidos por técnico do Instituto, é feito de forma sustentável e foi doado para famílias que têm idosos, crianças, adolescentes, grupos de mães e grávidas. Avanço do setor pesqueiro no Amazonas é tema de reunião entre CEPRO e MAPA. J.R. Pesca manejada sustentável do pirarucu no Amazonas foi o tema de mais uma reunião virtual realizada entre a Secretaria de Aquicultura e Pesca, SAP, do Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, MAPA, a Secretaria de Estado de Produção Rural, CEPROR, por meio da Secretaria Adjunta de Pesca e Aquicultura, SEPA, e representantes de secretarias da área de outros estados. O secretário adjunto de Pesca e Aquicultura da CEPROR, Leuci Cutrim, participou do encontro virtual e disse que a reunião denominada Compartilha SAP é uma estratégia de divulgação junto aos colaboradores das secretarias de todos os estados da federação para mostrar e dividir conhecimentos sobre ações relacionadas à pesca e aquicultura no Brasil. Durante sua fala, acompanhada pelos colaboradores que atuam na gerência de pesca da CEPROR, Leuci Cutrim salientou as etapas para a realização do manejo sustentável do pirarucu no Amazonas, bem como iniciativas do governo do estado de incentivo ao setor por meio de programas de apoio aos pescadores implantados em vários municípios que incluem ações de ordenamento pesqueiro, fomento, subvenções, acesso a compras governamentais, entre outras. O secretário adjunto destacou as ações do governo do estado em benefício de pescadores, também com a aquisição do peixe para atendimento a programas de melhoria na alimentação popular e da merenda escolar. 6h19 em Manaus. O governo do Amazonas está concluindo, por meio da Secretaria de Estado de Infraestrutura e Região Metropolitana de Manaus, CEINFRA, a reconstrução de mais de 30 ruas do sistema viário da sede do município de Carrapiranga, situado na Calha dos Solibões e distante 134 quilômetros de Manaus, em linha reta. Por meio de medida cautelar assinada nesta sexta-feira, o conselheiro do Tribunal de Contas do Amazonas, TCE-AM, e relator das contas de Parintins, Júlio Pinheiro, determinou a suspensão do 55º Festival Folclórico da Ilha Tupinambarana, que estava previsto para acontecer em novembro deste ano. Para embasar a decisão monocrática, o relator consultou órgãos de saúde para uma análise técnica do caso, os quais se mostraram contrários à realização do festival. Em seu despacho, publicado no Diário Oficial Eletrônico desta sexta-feira, o relator argumentou que decidiu suspender o Festival de Parintins pela violação das normas de saúde pública que a realização do evento iria gerar. A exemplo de grandes capitais do país, como Rio de Janeiro e São Paulo, que adiaram seus respectivos carnavais de 2021 e adaptaram a festa do Réveillon, o Festival Folclórico de Parintins não poderia ser realizado neste momento tão delicado.
5 reeducandos do Centro de Detenção Provisório Masculino 2, o CDPM2, estão trabalhando na fábrica de tijolos anexa à unidade prisional, produzindo materiais e recebendo diminuição de pena pelos serviços prestados. A atividade faz parte do programa Trabalhando a Liberdade, instituído pela Secretaria de Estado de Administração Penitenciária, SEAP, executado em parceria com o consórcio CGPAM. Em cumprimento ao decreto estadual número 42.500, que define novas medidas sanitárias para garantir a liberação gradual das atividades econômicas e pela necessidade de se estabelecer regras excepcionais e temporárias para o transporte intermunicipal, rodoviário e hidroviário de passageiros, diversas penalidades administrativas já foram formalizadas pela Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados e Contratados do Estado do Amazonas, a ACEPAM. Neste fim de semana, o órgão vai realizar operação especial de fiscalização visando o controle do fluxo de pessoas em trânsito entre o município da região metropolitana de Manaus no Dia dos Pais. Entre as principais irregularidades destacam-se o descumprimento da limitação da capacidade, sendo 50% para veículos rodoviários, vans, ônibus, micro-ônibus e táxis, 40% para ferryboats e navio motor e 60% para barcos rápidos. Um total de 600 projetos submetidos por professores da capital e do interior do Amazonas foi aprovado na edição 2020 do programa Ciência na Escola. O anúncio do resultado final da edição número 001/2020 foi feito nesta sexta-feira durante live transmitida no canal do YouTube da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Amazonas, a FAPEA. A Secretaria de Estado de Educação e Desporto, em parceria com a Fundação de Vigilância Sanitária do Amazonas, ministrou formação sobre os protocolos de segurança em saúde nas escolas a estudantes dos cursos de enfermagem e técnico-enfermagem. A presença desses voluntários da área da saúde nas escolas da rede pública na volta às aulas foi destacada pelo deputado estadual Cabo Maciel, líder do PL e membro da Comissão Permanente de Educação da Assembleia Legislativa do Estado. De acordo com o parlamentar, são 52 estudantes de enfermagem da Mater Dei e 22 técnicos da área de saúde do CETAM, além dos supervisores da merenda escolar e os nutricionistas da sede. Com os últimos ajustes das escolas públicas estaduais de ensino médio, os professores retornaram presencialmente às suas unidades escolares para concluir a jornada pedagógica que iniciou de forma online. Agora, eles poderão conferir as reestruturações e sinalizações realizadas para o retorno das aulas presenciais, que acontecerá na próxima segunda-feira, dia 10. Na Escola Estadual Ruth Prestes, na Zona Norte de Manaus, o professor de Física Jailson Bezerra destacou que a Secretaria de Estado de Cultura e Desporto está seguindo as recomendações dos órgãos de saúde e adequando as escolas para o retorno das aulas presenciais. Todas as escolas estão se preparando há algumas semanas para que este retorno seja seguro. As escolas terão de obedecer os protocolos bem definidos de distanciamento social, uso obrigatório de máscaras e EPIs, que serão distribuídos, monitoramento da saúde dos alunos, higiene pessoal dos ambientes escolares, redução de 50% dos estudantes das aulas presenciais, entre outras medidas que irão para garantir a saúde e a segurança dos professores. A Fundação de Vigilância em Saúde do Amazonas divulgou ontem a edição número 127 do Boletim Diário Covid-19. E nesta edição, o boletim confirma a recuperação de mais 714 pacientes nas últimas 24 horas, chegando a 89.651 o número de pessoas que passaram pelo período de quarentena e se recuperaram. E foram confirmados mais 803 casos da doença no Amazonas nesta edição do boletim. Destes, 20 casos foram confirmados por exame de biologia molecular, o RT-PCR, que identifica o vírus no organismo e detecta casos novos agudos entre o terceiro e o sexto dia de sintomas, período de transmissão da doença. Os outros 783 foram confirmados por testes rápidos e detectaram os anticorpos com data de 8 a 60 dias ou mais das primeiras manifestações da Covid-19. Conforme o boletim, foram confirmados mais 10 óbitos pela doença, 4 ocorridos nas últimas 24 horas e 6 que tiveram confirmação de diagnósticos na data de ontem, elevando para 3.345 o total de mortes. E atenção, a Justiça do Amazonas negou nesta sexta-feira o pedido de suspensão da retomada das aulas presenciais na rede pública estadual de ensino, ingressado pelo Sindicato dos Trabalhadores em Educação do Estado do Amazonas, o SINTEAM.
Com isso, o retorno de 110 mil estudantes está mantido para a próxima segunda-feira, dia 10. Na rede privada, cerca de 60 mil estudantes voltaram às salas de aula desde o dia 6 de julho. A volta às salas de aula será de maneira gradativa e híbrida, segundo o governo. Os primeiros a retornarem no dia 10 de agosto são os estudantes do ensino médio regular e da modalidade de educação de jovens e adultos EJA. Dia 24 de agosto retornam os alunos do ensino fundamental, anos iniciais e finais. O período de suspensão do retorno das aulas foi negado pela juíza titular da terceira vara da Fazenda Pública da Comarca de Manaus, Etelvina Lobo Braga. Na decisão, a juíza salientou que a reabertura das escolas é medida adotada pelo Estado após criteriosa análise técnico-científica, devendo, contudo, o Estado cumprir fielmente os protocolos de saúde e de segurança para o retorno às aulas. Polícia. Antes do noticiário policial, tem mais reclamação de ônibus aqui no aplicativo Humano. Bom dia a todos. Em relação ao transporte coletivo, as linhas 619 e 621 que passam pela comunidade da Sharp entre 5 e 6 horas da manhã vêm lotados e nem sempre param para os moradores da comunidade, além de contrariar as orientações de prevenção da pandemia. Uma palavra, digo novamente, a prefeitura, por falar em ônibus não parar, nós temos recebido muitas reclamações dos ônibus 676 e 678 lá na Efigênio Salles. Eles não param, eles passam ao largo, deixando os passageiros a ver navios. Lamentável essa atitude desses motoristas. Com a palavra novamente, a prefeitura para resolver essa situação. 6h32, vamos ao noticiário policial. 17 suspeitos foram presos pelas polícias civil e militar no primeiro semestre de 2020 pelo crime de latrocínio, o roubo seguido de morte. De acordo com dados da Secretaria de Segurança Pública, as ocorrências dessa natureza registraram queda de 16% entre os meses de janeiro e junho na capital amazonense em relação ao mesmo período do ano passado. Manaus registrou 16 mortes pelo crime de roubo seguido de morte nos primeiros 6 meses deste ano. Em igual período de 2019 foram 19 casos. A igreja, nesta sexta-feira, por volta das 10h30, policiais civis do 22º Distrito Integrado de Polícia, sob a coordenação da delegada Juliana Tuma, titular da unidade policial, prenderam em flagrante um pastor de 44 anos por furto de energia elétrica. A igreja fica situada no bairro da Chapada, zona centro-sul da capital. De acordo com a delegada Juliana Tuma, as diligências iniciaram após uma denúncia anônima informando que no prédio de uma igreja evangélica de grande porte estava ocorrendo furto de energia elétrica, pois nem medidor da concessionária responsável havia no local. Após tomarmos conhecimento do caso, nós nos deslocamos até a igreja, onde, durante a inspeção feita por técnicos da concessionária Amazonas Energia, foi confirmado que não havia o medidor, pois a ligação era feita de forma direta entre o posto com o local do fato, explicou o titular do DIEP. A delegada relatou também que o prejuízo estimado à concessionária pelo furto de energia elétrica por parte da igreja é de cerca de R$170 mil. O estabelecimento teve a energia cortada, os cabos que realizavam o fornecimento de energia elétrica foram apreendidos. Conduzido à sede do 22º DIP, o pastor foi autuado em flagrante por furto de energia elétrica. E o número de inquéritos policiais enquadrados na Lei Maria da Penha no primeiro semestre do ano chegou a 3.655 em Manaus. Nesse mesmo período, mais de 7 mil mulheres foram vítimas de violência doméstica. Nesta sexta-feira, a instalação da Lei de Combate à Violência completa 14 anos. Neste mesmo período, 253 prisões foram realizadas. E a Polícia Federal deflagrou ontem a Operação Viajeiro. Ao longo da manhã foram cumpridos 3 mandados de busca e apreensão expedidos pela Justiça Federal, além de um mandado de prisão pela prática de crime de tráfico de drogas. O objetivo da operação era a repressão dos crimes de tráfico de entorpecentes e lavagem de dinheiro. Um homem de 46 anos foi preso ontem suspeito de estupro de vulnerável em Manaus, segundo a Polícia Civil do Amazonas. A prisão ocorreu na casa dele na rua Criciúma, bairro do Alvorada, zona oeste da capital. Policiais que realizaram a prisão cumpriram o mandado de prisão pelo crime de estupro qualificado cometido no dia 19 de maio de 2001. A Polícia Civil do Amazonas apreendeu 130 quilos de cocaína e maconha skunk ontem no bairro do Mauazinho, na zona leste de Manaus, de acordo com o delegado Rafael Alemã, do Departamento de Repressão ao Crime Organizado. Conforme as autoridades policiais, a equipe do DRCO
recebeu informações de que um caminhão de mudanças estava transportando drogas escondidas no interior de imóveis. Segundo o alemão, até o momento ninguém foi preso. E um homem ainda não identificado foi morto a facadas na noite de ontem em uma praça na Avenida Caco Caminha, bairro de São Geraldo. A vítima foi golpeada 6 vezes na cabeça. Segundo a polícia, o crime ocorreu por volta das 19h49 e a vítima seria um possível morador de rua. Um homem de 34 anos foi esfaqueado no lado direito do peito durante um assalto na linha 652 em Manaus. O crime aconteceu na noite desta sexta-feira, em frente ao Hospital Platão Araújo, na zona leste de Manaus. O passageiro informou à polícia que os suspeitos anunciaram um assalto e ele achou que se tratava de uma brincadeira e reagiu. Os números das loterias. E vamos primeiramente de quina, concurso 5.334, que teve um ganhador na faixa principal. Ele é de Ribeirão Preto, São Paulo, e vai receber 7.446.322 R$50. As dezenas do concurso 5.334 da quina foram estas: 08, 13, 20, 31 e 37. Vamos repetir: 08, 13, 20, 31 e 37. Lotomania, concurso 2098, também teve um ganhador na faixa principal. 20 números acertados. Uma aposta ganhadora é de Coronel Fabriciano, Minas Gerais. Vai receber R$845.656,89, porque acertou estas dezenas: 02, 10, 13, 18, 20, 25, 36, 38, 41, 53, 60, 62, 64, 68, 71, 76, 83, 93, 94 e 00. E finalmente vamos falar de Loto Fácil, concurso de número 2005, que também teve um ganhador. Ele é de Franca, São Paulo. Vai receber R$1.750.257,63. Lembrando que agora a Loto Fácil é sorteada todos os dias da semana. As dezenas do concurso 2005 da Loto Fácil foram estas: 03, 06, 08, 09, 11, 12, 13, 15, 17, 18, 19, 21, 22, 24 e 25. Repetindo para você as dezenas do concurso 2005 da Loto Fácil. Confira: 03, 06, 08 e 09, 11, 12 e 13, 15, 17, 18 e 19, 21 e 22 e 24 e 25. 6h40 aí, Manaus. Esportes. O Santos anunciou nesta sexta-feira a contratação do técnico Cuca. Aos 57 anos, ele retorna ao clube para uma terceira passagem e será o substituto do português Gesualdo Ferreira, demitido nesta semana. E na manhã desta sexta-feira, o nome do treinador Domenech Torrent apareceu no BID, o boletim informativo diário da CBF, e o espanhol poderá começar a sua trajetória no comando do Flamengo no próximo domingo amanhã, pela estreia no Campeonato Brasileiro contra o Atlético Mineiro no Maracanã, às 16h. Cuiabá e Brasil de Pelotas abriram a Série B do Campeonato Brasileiro de 2020. O jogo, disputado nesta sexta-feira, às 19h15 na Arena Pantanal, foi o primeiro da competição, que tem data para terminar apenas no dia 30 de janeiro do ano que vem, após 38 rodadas. Agora 6h41 em Manaus. O placar da primeira rodada da Série B do Campeonato Brasileiro ontem: Cuiabá 0, Brasil de Pelotas 0, Confiança 2, Paraná Clube também 2. E a bola volta a rolar pela Série B do Campeonato Brasileiro com estes jogos hoje: Juventude CRB às 11, às 16h joga o Operário do Paraná e Figueirense. 19h Vitória e Sampaio Corrêa. 19h Avaí e Náutico. Também às 19h Cruzeiro, que foi rebaixado, e Botafogo de São Paulo.
21 horas, o jogo das 21 horas, Ponte Preta e América Mineiro e CSA e Guarani. Pela Série C jogam às 15 horas, São José do Rio Grande do Sul e São Bento. 16 horas, Ituano e Tombense das Minas Gerais. Jogo das 17 horas, Brusque e Ipiranga do Rio Grande do Sul. E ainda, Paysandu e Santa Cruz de Pernambuco. Às 19 horas, pelo horário de Brasília, jogam Manaus e Vila Nova. Campeonato Baiano, 16h30, Bahia e Atlético Baiano. Campeonato Paulista, 16h30, Palmeiras e Corinthians. Na rodada de abertura do Brasileirão, jogam hoje às 19 horas, Fortaleza e Atlético Paranaense, 19h30, Curitiba e Internacional e 21 horas, Sport e Ceará. Últimas notícias. O dólar fechou em alta nesta sexta-feira, acima de R$5,40 e encerrou a semana com ganhos em meio a tensões entre Estados Unidos e China e dados de emprego norte-americanos que mostraram desaceleração na criação de vagas de trabalho. A moeda norte-americana subiu 1,32%, vendida a R$5,41,33. O principal índice da Bolsa de Valores brasileira, a B3, sofreu com baixa brusca nesta sexta-feira, contaminado pelo viés negativo nos mercados globais em meio ao aumento da tensão nas relações entre Estados Unidos e China. O Ibovespa fechou em queda de 1,30% nesta sexta-feira a 102.775 pontos. O Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo, IPCA, considerada a inflação oficial do Brasil, ficou em 0,36% em julho, puxada principalmente pela alta da gasolina e da energia elétrica, segundo dados divulgados nesta sexta-feira pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. A taxa é a maior do ano e a mais alta para o mês de julho desde 2016, quando registrou 0,52%. O resultado também representa uma aceleração frente a junho, quando o IPCA foi de 0,26%. Os pedidos de falência no país tiveram queda de 12,6% em julho em relação a junho, conforme a Boa Vista Seguros. Na comparação com o sétimo mês de 2019, contudo, houve aumento de 6,3%. Houve crescimento também no acumulado do ano, 29,3%, e no de 12 meses, 28,3%. E atenção, os beneficiários nascidos em abril podem sacar hoje a quarta parcela do auxílio emergencial de R$600. O valor já está disponível na conta digital para compras pelo cartão virtual do aplicativo Caixa Tem desde o dia 31 de julho. A alíquota de 12% fixada para o novo tributo que deve substituir o PIS/COFINS na proposta de reforma tributária do governo federal foi calibrada pelo governo para manter 55,4 bilhões de reais por ano em isenções e benefícios a empresas do Simples Nacional, da Zona Franca de Manaus, do transporte coletivo e do setor agropecuário, além da desoneração dos produtos da cesta básica. Criticada por parlamentares na Comissão Mista de Reforma Tributária do Congresso, a alíquota de 12% na prática poderia ser mais baixa caso mais benefícios tributários tivessem sido cortados. A população desocupada do país entre 12 e 18 de julho chegou a 12,4 milhões de pessoas, um pouco acima do registrado na semana anterior, quando era de 12,2 milhões. Com o resultado, a taxa de desocupação ficou em 13,1%, a mesma da semana anterior, mas acima da taxa registrada da primeira semana de maio, 3 a 9 de maio, que atingiu 10,5%, e quando o número de desocupados era de 9,8 milhões. Os dados estão na Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Covid-19, a PNAD Covid-19, semanal, divulgada ontem pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. 6h48. Um avião da Air India Express com 191 passageiros sofreu um acidente ao pousar no aeroporto de Calicut, no sul da Índia, nesta sexta-feira, de acordo com a Reuters. A polícia afirma que 35 pessoas ficaram feridas e 17 teriam morrido. A aeronave estava chegando de Dubai, nos Emirados Árabes, ultrapassou a pista ao pousar. Redes de TV locais relataram que a fuselagem da aeronave partiu-se em dois. Segundo o jornal Times of India, o voo tinha como objetivo repatriar cidadãos indianos em meio à pandemia do novo coronavírus. O acidente aconteceu no aeroporto de Kochi, na cidade de Calicut, que fica no estado de Kerala. O Brasil chegou a 99.572 mortes desde o início da pandemia do novo coronavírus.
Nas últimas 24 horas, foram registrados 1.079 óbitos, segundo o balanço diário do Ministério da Saúde divulgado ontem. O resultado significa avanço de 1% sobre os dados de anteontem, quando o painel marcava 98.493 falecimentos. O número acumulado de casos atingiu 2.962.442. E o governo de São Paulo adiou a reabertura das escolas públicas e privadas do estado para o dia 7 de outubro. O anúncio foi feito pelo governador João Dória, do PSDB, em coletiva de imprensa no Palácio dos Bandeirantes, no início da tarde desta sexta-feira. E com o intuito de evitar aglomerações em meio à pandemia do novo coronavírus, o Ministério da Defesa decidiu cancelar a realização do tradicional desfile de 7 de setembro, Dia da Independência, na Esplanada dos Ministérios em Brasília. O Brasil registra cerca de 3 milhões de casos de Covid-19 e quase 100 mil mortes decorrentes da doença. O Ministério da Defesa, o ministro da Defesa, Fernando Azevedo, determinou por meio de portaria que os comandantes da Marinha, Exército e Força Aérea Brasileira orientem suas respectivas forças a se absterem de participar de quaisquer eventos comemorativos relativos ao 198º aniversário da proclamação da independência do Brasil, como desfiles, paradas, demonstrações ou outros que possam causar concentração de pessoas. E os milhares de católicos que acompanham o Círio de Nazaré todos os anos em Belém do Pará deverão participar da festa de 2020 em casa. A Arquidiocese de Belém anunciou o cancelamento das 13 procissões tradicionais do Círio de Nazaré. O motivo é a pandemia do novo coronavírus, que afeta mais de um grande e tradicional evento no país. O Círio é realizado todos os anos em outubro, desde 1793, e costuma reunir mais de 2 milhões de pessoas pelas ruas da capital paraense. Segundo o arcebispo de Belém, Dom Alberto Taveira Correia, com a Covid-19 tornou-se inviável manter a tradição neste ato. O boletim Infogripe, produzido semanalmente pela Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz, e divulgado ontem, indica uma possível nova fase da queda leve no número de novos casos semanais da síndrome respiratória aguda grave no país, após a retomada do crescimento observado em junho. Amapá, Ceará e Rio de Janeiro mantêm o sinal de retomada do crescimento, uma segunda onda. Os dados são da semana epidemiológica entre os dias 26 de julho e 1º de agosto. Mais uma boa notícia. A Caixa Econômica Federal volta a abrir as agências neste sábado aqui em Manaus para atender pagamento do auxílio emergencial e saque do FGTS. Além de agências no interior do Amazonas, a Caixa vai fazer atendimento das 8 às 12 horas neste sábado em 12 agências situadas aqui em Manaus. E em pronunciamento, o senador Paulo Paim, do PT do Rio Grande do Sul, pediu o apoio dos senadores para aprovação do projeto de lei 3.657/2020, projeto de lei de iniciativa popular, catado por Paim, que permite a aposentados e pensionistas do INSS receber o 14º salário emergencial em razão da pandemia da Covid-19. Segundo ele, o benefício, além de socorrer os idosos que constituem grupo de risco, poderá funcionar como uma injeção de recursos na economia e especialmente na dos municípios. Agora 6h53 em Manaus. Vamos às manchetes dos jornais locais que chegam à redação do Jornal da Manhã neste sábado, compensando pelo centenário Jornal do Comércio, que estampa Festival de Parintins cada vez mais longe. E ainda o Jornal Diário do Amazonas, que estampa Educação. Justiça nega a suspensão das aulas presenciais e mantém retorno para a próxima segunda-feira, matéria que foi abordada aqui no Jornal da Manhã, na edição de hoje. Participaram reportagem de J. Rai, técnica de Itamar Jardim, na apresentação de Eduardo Silva.